um conceito que é muito importante. O conceito de solubilidade, o coeficiente de solubilidade CS. Alguns livros usam S. Na minha graduação não era utilizado CS, mas nos livros de terceiro grau era usado S, né, do inglês, a palavra solubilidade em inglês. Com atividade explicada passo a passo. Então vamos lá. E agora é importante prestar muita atenção, porque nós estamos falando de conceitos muito básicos. Além da classificação dos componentes em soluto, aquele que é dissolvido, e solvente, aquele que dissolve, as soluções podem receber as seguintes denominações: saturadas, insaturadas e supersaturadas. Quais são? Saturadas, insaturadas e supersaturadas. E existem gráficos que ilustram esse comportamento em função de uma relação conhecida como coeficiente de solubilidade, CS ou S. Vamos observar um gráfico. Esses gráficos que eu procuro trazer para vocês são gráficos muito bons, mas o que é bom mesmo é a gente fazer uma atividade uma explicação, a partir de uma atividade, um problema para ser solucionado. Então, o que nós temos aqui? O gráfico apresenta a solubilidade S do dicromato de potássio K2CR2O7, sólido em água, em função da temperatura T. Verificou-se que é possível existir uma mistura constituída de 70 gramas de dicromato de potássio e 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, era 70 gramas de dicromato soluto em 100 gramas de água. A temperatura de 80 graus Celsius. Vamos parar aqui e vamos olhar no gráfico. Esse gráfico é um gráfico de solubilidade, gramas de soluto para cada 100 gramas de água, com a temperatura. E a temperatura é 80. Se nós formos olhar aqui, muitos têm às vezes dificuldade em interpretar gráficos, e a matemática ela é muito importante. Felizmente é uma disciplina que às vezes, infelizmente, não é bem trabalhada, e aí os alunos sentem dificuldades, assim como a química também, às vezes é muito mal trabalhada. São disciplinas interessantíssimas. Então olha só, nós temos aqui 80 graus e ele vai plotar bem aqui. Plotar significa que ele vai crescer aqui, ó, no eixo vertical. Nós vamos interceptar bem aqui neste ponto. E neste ponto nós temos quanto? Ó, entre 60 e 80 nós temos 70 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. E a plotagem, que é na verdade a construção de uma figura que possa representar esse fenômeno, é essa curva. Essa curva aqui, logo falando e adiantando, ela representa a curva de uma solução que nós chamamos de saturada. O que é uma solução saturada? É aquela que não consegue mais dissolver um determinado soluto. Ela chegou no limite. Os pontos que estiverem acima são de soluções supersaturadas. São soluções que não existem em condições físicas normais. Ou seja, são soluções que já atingiram o seu limite e estão acima do limite de solubilidade. Aqui embaixo nós temos as soluções insaturadas, aquelas que ainda podem dissolver soluto. Mas vamos explicá-la adiante. Continuando o texto. Após um certo tempo, a mistura esfriou. Ela estava a 80 graus Celsius. Esfriou para a temperatura de 50. Vamos explicar como é que vai ficar essa solução. O coeficiente de solubilidade com atividade explicada passo a passo. Vamos lá. O que acontece é que nós tínhamos a 80 o valor de este ponto equivale a 70 gramas de dicromato de potássio, K2CR2O7. Muito bem. Só que por algum motivo houve um resfriamento e essa temperatura aqui caiu para 50, entre 40, 60 e 50. E o valor que agora nós temos é de 40 gramas dissolvidos. Nós tínhamos 70, foi para 40. Para que ela se torne uma solução saturada. Todos os pontos na curva são saturados. O que aconteceu?
de 70 para 40, 30 gramas foram depositadas no fundo, são corpo de fundo. Na temperatura de 50 graus Celsius, teremos apenas 40 gramas do sal dissolvidos e em equilíbrio. Continuando. Aqui o ponto de 50 graus Celsius e 40 gramas apenas dissolvido. Depositarão 30 gramas de dicromato de potássio, K2CR2O7, e ficarão dissolvidos 40 gramas, como já apresentado na primeira explicação. Então este gráfico aqui representa a solubilidade e as soluções elas podem sim variar sua temperatura. Então apenas 40 gramas de dicromato estão em 100 gramas de água a 50 graus Celsius no estado final. O estado inicial era uma temperatura de 80, né? 80 graus, caiu para a temperatura de 50 graus Celsius. A 80 graus nós tínhamos 70 gramas e a 50 graus nós temos apenas 40. De 70 para 40, 30 foram para o fundo. Como aqui não há reação química, nós chamamos isto de corpo de fundo. Essa é uma explicação bem simples para uma atividade também simples do coeficiente de solubilidade. Vamos adiante. Como falado anteriormente, e o texto está dizendo agora, soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas em relação ao coeficiente de solubilidade, todas as soluções saturadas estão contidas no gráfico, são os pontos. Claro que aqui eu coloquei apenas alguns pontos, mas tudo que está sobre a curva é saturado. Quem está acima no ponto azul, a solução é denominada supersaturada e é instável. As soluções abaixo, no ponto vermelho, a solução é denominada insaturada. São aquelas que ainda podem dissolver solutos. Estas aqui estão com excesso de soluto. E qualquer modificação no sistema, qualquer vibração pode fazer com que o excesso se deposite. Nos pontos verdes, a solução é denominada saturada. Como mais um exemplo para elucidar o exposto anteriormente, vamos analisar o gráfico abaixo e classificar as soluções em insaturadas, saturadas e supersaturadas. As soluções aqui, vamos ver aqui, vamos observar sem ler. Olha, nós temos um gráfico. Tudo que está sobre a curva A, B, C e D, A, B, C e D, são soluções saturadas. E e H são soluções supersaturadas e G e F são soluções insaturadas. Então, se fosse perguntar isso para você, de imediato você teria como falar, através da posição dos pontos, a classificação das soluções. Muito bem, vamos adiante. Existem substâncias que dissolvem-se facilmente na água quando se aumenta a temperatura e outras apresentam um comportamento exatamente contrário. O gráfico ao lado apresenta a solubilidade de algumas substâncias com aumento da temperatura, onde verifica-se que para o nitrato de sódio, nitrato de potássio e cloreto de amônio, a solubilidade aumenta bastante com a temperatura e que o acréscimo de solubilidade do nitrato de potássio aumenta mais rapidamente. Complicou, né? Vamos ver aqui o gráfico. Olha aqui esse gráfico. Se você analisar, ó, aqui nós temos uma curvinha, nós temos aqui uma outra, esta outra aqui que é do cloreto de amônio. Mas enfim, e essa aqui que é decrescente, inclusive. A que está crescendo muito mais é a curva do nitrato de sódio. O que quer dizer isso? Se ela cresce muito mais, e cresce, vamos falar o português bem claro, não pleonástico, para cima, é porque essa solução ela está dissolvendo mais soluto, neste caso nitrato de sódio, ela está dissolvendo mais soluto com o aumento da temperatura. Olha só, até aqui aumentou mais ou menos 30 graus. Esta outra aqui, que é do nitrato de potássio, ela tem realmente um grande aumento de
de inclinação em relação ao nitrato de sódio. O nitrato de sódio tem uma aqui grande, mas esta daqui, até reitero, ela tem uma inclinação muito maior em relação a esta. Aqui está mais inclinada. Significa dizer que a solubilidade do nitrato de potássio ela é maior que a do nitrato de sódio. Então, pela inclinação, este aqui se dissolve mais rápido que o nitrato de sódio com o aumento da temperatura. Esta outra aqui, que é do cloreto de amônio, já é menos inclinada, então a solubilidade dele é um pouco menor. Esta outra aqui, que é do cloreto de sódio, é quase que não tem inclinação, é muito pequena. Então quase que não ocorre nada com o aumento da temperatura. E esta aqui, que é do sulfato de sério 3, tá? Ou o sulfato sérico, esta daqui já é decrescente. O que significa? Que quando aumenta a temperatura, a solubilidade deste sulfato diminui. Aqui nesses gráficos existe uma coisa que é muito importante falar. Estas curvas, essas três do nitrato de sódio, que é a segunda que mais cresce, o nitrato de potássio, que é a primeira que mais cresce, e o cloreto de amônio, que é a terceira que mais cresce, elas são curvas que crescem com a temperatura. Então elas são características de solubilidades endotérmicas. O que é solubilidade endotérmica? São solubilidades que, na verdade, ocorrem com aumento de temperatura. Ou seja, está ocorrendo troca de calor para absorção, né? Essa daqui está diminuindo com o aumento da temperatura. Então aqui está ocorrendo, na verdade, troca de calor, mas da solução para o sistema. Está saindo calor. Aqui está entrando. Se é que a gente pode dizer isso, que é uma troca. E aí o que acontece? Essa daqui é uma solubilidade exotérmica. Exotérmica, está perdendo energia. E essas aqui, endotérmicas, estão ganhando energia. Tá? Lembrando que não é possível se reter calor. Tá? O calor, na verdade, ele existe quando ocorre uma mudança de temperatura entre dois ou mais corpos. Quem tem temperatura menor recebe quem tem temperatura maior. Então, para o NaCl, no intervalo de 0 a 100 graus Celsius, que é aqui que a gente está falando, a variação é quase imperceptível. Está aqui, ó. É quase nula. Para o sulfato de série 3, há um decréscimo de solubilidade com o aumento da temperatura. As situações apresentadas neste gráfico mostram que se